Boa tarde a todos, meus amigos e amigas, aos alunos do IFAC. É uma satisfação muito grande estar chegando até vocês por meio dessa aula online. Quero deixar aqui o meu abraço também para as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Para quem não me conhece, sou o professor Sérgio Torres, professor de Língua Portuguesa, Redação e Literatura do IFAC, e estamos nesse projeto para tentar ajudá-los da melhor maneira possível, para que vocês possam fazer uma boa prova do Enem no final do ano, se Deus quiser. Só lembrando, meus amigos, que hoje iniciaram as inscrições do Enem, então quem puder já fazer as inscrições, faça hoje ou durante essa semana, tá bom? Quero agradecer os alunos do terceiro ano, os alunos do segundo ano que estão acompanhando minhas aulas, então a gente vai dar prosseguimento, e para quem está chegando agora, que vai assistir a minha aula agora, a dinâmica é a seguinte: eu apresento algumas questões, dou um tempo para que as pessoas possam resolvê-las, e aí a gente vai conversando, trocando ideias. Essa é a dinâmica. Tudo bem, Douglas? Então a gente pode começar? Perfeitamente, professor. Então vamos lá, meus amigos. Para começar com o pé direito essa aula de hoje, eu queria iniciar já no introito, fazendo uma leitura de um texto que serve para uma boa reflexão. É um texto do nosso amigo Braulio Bessa, eu gostaria que vocês acompanhassem, que diz mais ou menos assim: que só venha até a mim aquilo que eu for buscar, que eu não sinta inveja da riqueza de ninguém. E se um dia eu enricar, que eu não esqueça também, que granfino ou da ralé, a gente é o que é e não aquilo que tem. Aquilo que tem valor, dinheiro não vai comprar. Sentimentos, atitudes, histórias para contar. Todo o resto é passageiro, e no dia derradeiro, ninguém consegue levar. Então, eu queria iniciar essa aula de hoje já com essa reflexão do Braulio Bessa. Para quem não conhece, ele é o embaixador nordestino, literatura de cordel, e é importante já que vocês anotem para dar uma boa pesquisada sobre literatura de cordel. O Enem gosta muito de questões relacionadas ao Nordeste, tudo bem? Então, anotem aí, eu queria começar a nossa aula fazendo essa reflexão para que as pessoas que fazem o Enem, se Deus quiser, quando elas terminarem a faculdade, que elas continuem sendo as mesmas pessoas, pessoas humildes, pessoas capazes de ajudar outras pessoas, principalmente aquelas que passam dificuldade, tudo bem? Então, vamos iniciar o nosso trabalho. Na nossa última aula, nós trabalhamos até a questão 6. Se não me engano, só para conferir com os alunos aí, Douglas, se foi até a questão 6 mesmo, por favor. Eu imagino que sim, que tenha sido até a questão 6. Então, tá. Essa questão aqui de literatura. Então, olha só, Douglas, eu gostaria de pedir para os alunos do segundo e do terceiro ano, os alunos do IFAC, que eles acompanhem essa questão. Eu acrescentei até para que os colegas do YouTube também possam acompanhar, já que eles não têm o material. Então, essa questão, na verdade, ela não é a questão 7. É uma questão que eu acrescentei, só para a gente já começar falando de um tópico bem interessante, tá bom? Então, repetindo, essa questão que eu vou trabalhar agora, ela não está no material dos alunos, tá certo? Então, vamos lá, então. Meus amigos do IFAC e o pessoal do YouTube, a questão diz o seguinte, é uma questão da UFAL que diz o seguinte: existem milhões de pessoas em todo o mundo ligadas às chamadas redes sociais virtuais, sendo um espaço virtual em que, por definição, o contato físico não existe, e tratando-se de um lugar onde é fácil cada um inventar uma personagem ou uma personalidade. Todo cuidado é pouco, e não basta que as pessoas continuem a encarar com boa fé as tecnologias e a pensar que do outro lado encontram alguém sério ou bem intencionado. Se a prevenção não é suficiente, e creio que se começa a perceber que não, então é urgente que se regule a sua utilização. Então, Douglas, professor Everton e amigos que nos acompanham, nós temos aqui um texto bem interessante que vai trabalhar essa questão de linguagens e suas tecnologias. Nos nossos primeiros encontros, nós falamos muito que a prova de linguagem, ela não tem apenas questões de língua portuguesa, tem questões de informática, tem questões de educação física. Então, esse texto, ele versa sobre conhecimentos das novas tecnologias. Então, vamos ver o que ele pergunta? Segundo o texto, as redes sociais virtuais, A, configuram a ideia de relação pessoal fundamentada principalmente no contato físico. B, são mecanismos de encontro imprescindíveis às relações humanas. C, representam para as relações sociais uma zona constante de perigo se não encaradas com cautela. D de dado, constituem basicamente de um modelo de distanciamento que dificulta a camuflagem das identidades. E letra E, refazem o paradigma clássico dos encontros interpessoais. Então, eu acrescentei esta questão para que nós reflitamos sobre
a necessidade de interpretarmos bem um texto. Então, olha só, o texto diz o seguinte, eu vou ler mais uma vez. Existem milhões de pessoas em todo o mundo ligadas às chamadas redes sociais virtuais, sendo um espaço virtual em que, por definição, o contato físico não existe. Então, eu vou grifar aqui, eu gostaria que vocês me acompanhassem. Ele diz assim, o contato físico não existe. Aí, se eu for para as alternativas, a letra A vai dizer assim, configuram a ideia de relação pessoal fundamentada principalmente no contato físico. Ora, essa letra A, ela é automaticamente descartada pelo próprio texto. Então, o texto diz assim, o contato físico não existe. E tratando-se de um lugar onde é fácil, cada um inventar uma personagem ou uma personalidade, um lugar onde é fácil cada um inventar uma personagem ou uma personalidade. Ora, deixa eu ver aqui se a alternativa fala alguma coisa sobre isso. Letra C. Representam para as relações sociais uma zona constante de perigo, se não encaradas com cautela. Letra D. Constituem basicamente de um modelo de distanciamento que dificulta a camuflagem das identidades. Pronto. Era a letra D que eu queria analisar. Vou ler com calma, tá? Constituem basicamente de um modelo de distanciamento que dificulta a camuflagem das identidades. Dificulta a camuflagem das identidades. Deixa eu voltar para o texto. Onde é fácil cada um inventar uma personagem ou uma personalidade. O texto fala uma coisa e a alternativa fala outra completamente diferente. Então, de novo, a letra D. Constituem basicamente de um modelo de distanciamento que dificulta a camuflagem. Dificulta não, facilita. As redes sociais, a gente pode utilizar uma identidade falsa, nós podemos, por exemplo, utilizar o documento de uma outra pessoa. Infelizmente, isso acontece muito. Então, a gente descarta a letra D de dado e já descartamos a letra A. A letra B. São mecanismos de encontro imprescindíveis às relações humanas. Gente, presta bem atenção, e eu quero deixar uma dica aqui, Douglas, já para eles anotarem, que é a seguinte, vocês precisam estudar muito um assunto chamado semântica. Durante as minhas aulas, eu vou trabalhar muito também esse assunto, que é o significado e o sentido das palavras. Everton, às vezes o aluno ele não consegue acertar uma questão de interpretação de texto, porque ele simplesmente não sabe o significado de algumas palavras. Por exemplo, são mecanismos de encontro imprescindíveis às relações humanas, ou seja, fundamentais às relações humanas. As redes sociais são mecanismos imprescindíveis, ou seja, fundamentais às relações humanas. Não, o texto não aborda isso, né? Então, a letra A a gente pode eliminar, a letra B a gente pode eliminar, e a letra C representam para as relações sociais uma zona constante de perigo, se não encaradas com cautela. Professor, eu tenho muita dificuldade de interpretar texto. Será que a resposta certa é essa letra C? Vamos voltar para o texto? Ele diz assim, e não basta que as pessoas continuem a encarar com boa fé as tecnologias e a pensar que do outro lado encontram alguém sério ou bem intencionado. Se a prevenção não é suficiente, atenção, pessoal, se a prevenção não é suficiente, e creio que se começa a perceber que não, é a opinião do autor do texto, então é urgente que se regule a sua utilização. Ora, então praticamente, esse trecho aqui do texto, ele nos dá a resposta. Voltando lá para a letra C. Representam para as relações sociais uma zona constante de perigo, ou seja, as redes sociais são uma zona constante de perigo, porque nós não conseguimos identificar quem está do outro lado, quem é a pessoa que está conversando conosco. E aí vocês podem acompanhar isso até pelos noticiários. Pessoas que estão sendo lesadas nesse momento de pandemia, porque estão fazendo transações comerciais via online. E a gente tem que tomar todo o cuidado. Então, aí, quem me acompanhou meu raciocínio e marcou a letra C, a resposta é a letra C. Representam para as relações sociais uma zona constante de perigo, se não encaradas com cautela. Eu vou abrir, Douglas, para alguém fazer algum questionamento, se não entendeu, se entendeu, se quiser que eu volte. Repetindo, essa questão não está no material deles, tá? Eu acrescentei só para a gente começar com o pé direito, falando sobre texto. Tudo bem, Douglas? Aparentemente, tudo tranquilo, professor. Tudo tranquilo, nenhuma indagação, nenhuma pergunta? Não, nenhuma pergunta. Professor Everton, o senhor viu como é importante os professores da área de informática trabalharem em seus conteúdos várias questões, vários textos que versam também sobre as novas tecnologias. Então, eu sempre estou dizendo aqui durante as minhas aulas
que um grande aliado do professor de língua portuguesa é o professor de informática, ele pode ajudar muito, tá bom? Principalmente trabalhando esses textos. Tudo bem, então, Douglas, vamos continuar então. Agora sim, a questão 7 é justamente a sequência do material que eles têm, tá bom? Pessoal, vocês estão acompanhando minha aula pelo YouTube, deixem um caderno aberto, tá? Para vocês fazerem algumas anotações. Quem está acompanhando minha aula ao vivo agora pelo YouTube, muito obrigado. A ideia deste pré-ENEM é revisar os assuntos do primeiro ano e do segundo ano do ensino médio, para que as pessoas possam, quem ainda não começou o terceiro ano, fazer um bom terceiro ano. Professor Sérgio, e qual é a ideia do curso? A ideia do curso é a gente trabalhar também os elementos de coesão e coerência. Todos vocês sabem que o Enem não cobra muito gramática, mas caso cobre, está no edital, ele pode cobrar. Caso cobre gramática, um dos assuntos que o Enem gosta muito são os conectivos, elementos de coesão e coerência. Então, assim, quem está me acompanhando pelo YouTube, deixa o caderno aberto para fazer a seguinte anotação. Professor Sérgio, quando o Enem trouxer conectivos, qual é a leitura que eu devo fazer? Pronomes, conjunções, preposições. Não estou dizendo que são apenas esses conectivos, mas quando o Enem trouxer a palavra conectivos, eu quero que vocês automaticamente lembrem desses assuntos: pronomes, conjunções e preposições. E é isso que nós vamos trabalhar nessa questão 7, tudo bem? Vamos ler, então? Os conectivos ou partículas de ligação, além de exercerem funções coesivas, manifestam ainda diferentes relações de sentido entre os enunciados. Aponte dentre as alternativas a seguir aquela em que a relação estabelecida pelo conectivo em destaque está corretamente indicada entre parênteses. Repito, está corretamente indicada entre parênteses. Explicando uma linguagem de gente, eu tenho as letras A, B, C, D e E. Todas as letras foram usadas, em todas as letras foram usados conectivos, mas somente em uma letra, a explicação para o conectivo utilizado é a correta. E aí, Douglas, eu não sei se eles fizeram em casa, eu gostaria que eles me ajudassem. Veja se alguém fez ou se alguém tentou fazer em casa, por favor. Pode ser no chat, pode ser ao vivo, sem problema. Vou esperar aqui no chat. Se eles tentaram fazer em casa, já que eles têm esse material. Pessoal que está acompanhando pelo YouTube, daqui a pouco eu vou explicar, e aí vocês vão anotando no caderno. Repito, esse assunto ele é condição sine qua non para que nós escrevamos uma boa redação. Ninguém se manifestou até o momento não, professor. Ninguém não? Não acredito. Então vamos lá fazer juntos. A letra A diz o seguinte: no campo do trabalho, a ética tem sido cada vez mais exigida, provavelmente porque a humanidade evoluiu em tecnologia, mas não conseguiu se desenvolver na mesma proporção naquilo que se refere à elevação de espírito. Douglas e amigos, ele está dizendo que essa conjunção porque, já estou dizendo que ela é uma conjunção, já quero que anotem no caderno, o porquê é uma conjunção, exceto aquele porquê que vem acompanhado de um artigo, que é palavra substantivada, tudo bem? Então, já estou dizendo para vocês anotarem no caderno que esse porquê é uma conjunção e, portanto, é um elemento de coesão e coerência. Muito bem. Sendo direto, ele está dizendo que esse porquê aqui, nesta frase, ele tem valor de conformidade, o que não é verdade. Por quê? O porquê ele não tem valor de conformidade. Então, anotem no caderno. Vocês até vão utilizar esse porquê na redação do Enem. Então, é importante que vocês o conheçam. O porquê junto, sem acento, é uma conjunção. Anotem no caderno, por favor. É uma conjunção explicativa ou causal. O porquê junto sem acento é uma conjunção explicativa ou causal. Professor Sérgio, e por que eu vou usar essa palavra na redação do Enem? Ora, porque você vai utilizar argumentos. A redação do Enem, você vai utilizar 2 parágrafos com 2 argumentos. E certamente você vai utilizar esse porquê. Tudo bem? Então, o porquê junto é uma conjunção explicativa ou causal. Ela não dá ideia de conformidade, tá bom? Professor, só para eu anotar no meu caderno, o que é uma conjunção que dá a ideia de conformidade? Conformidade significa de acordo com, segundo alguma coisa. Por exemplo, segundo o IBGE, 50% da população brasileira é analfabeta. Conforme o IBGE, segundo o IBGE, de acordo com o IBGE,
Todas essas expressões, elas dão ideia de conformidade. Então, à guisa de uma explicação mais direta, anotem no caderno. Este porquê, junto sem acento, ele dá a ideia de explicação ou causa. Portanto, ele não é conformidade. Então, nossa resposta não é a letra A. Letra B. O comportamento qualificado como bom ou mal está ligado à maneira de ver e agir de cada pessoa. Vamos marcar aqui o ou e vamos ler mais uma vez. O comportamento qualificado como bom ou mal está ligado à maneira de ver e agir de cada pessoa. O exercício está dizendo que essa conjunção, eu já estou dizendo que é uma conjunção, anotem no caderno, que a conjunção ou, ela dá a ideia de adversidade. Meus amigos, a conjunção ou, ela não dá a ideia de adversidade. Ô Douglas, vou só abrir para ver se alguém pode me ajudar. A conjunção ou, ela tem qual valor? Ela não dá a ideia de adversidade, mas ela dá a ideia de quê? Vamos ver o que os alunos respondem no chat, por favor. Qual é o valor da conjunção ou? Alternância, a Marcelo Rodrigues está dizendo. Vamos esperar mais alguém? Quem falou alternância? Marcelo Rodrigues. Andreilson Ferreira falou alternativa. Alternativa, vamos aguardar mais alguém. Alternância, alternativa. O fato é que ela não dá a ideia de adversidade. A Flora disse alternativa. Alternativa. Ok, Douglas. Douglas, obrigado, agradeço aí quem participou. Pessoal, é assim, não nos enganemos. É evidente que a conjunção ou, ela dá a ideia de alternância. Vocês não vão utilizar no Enem. Não é muito comum utilizar essa conjunção na redação do Enem, tá bom? Até porque ela normalmente ela dá a ideia de alternância. Ou é uma coisa ou outra. Por exemplo, ou estuda ou trabalha na minha empresa. Ou estuda ou trabalha na minha empresa. Ou seja, ou faz uma coisa ou faz outra. Mas como essa aula é fundamental para que vocês façam um excelente terceiro ano, deixa eu dar uma dica para vocês que vale uma barra de ouro. Anotem no caderno essa dica. Repito, ela vale uma barra de ouro. Nem sempre a conjunção ou dá a ideia de alternância. Como assim, professor? A conjunção ou também pode dar a ideia de soma. A conjunção ou também pode dar a ideia de soma. Anotem no caderno o seguinte exemplo, por favor. Anotem no caderno o seguinte exemplo. Inverno ou verão são estações do ano. Vou repetir. Inverno ou verão são estações do ano. O verbo. Quem é a estação do ano? O inverno é a estação do ano e o verão é a estação do ano. Percebamos que a conjunção ou, ela não tem valor de exclusão. Ao contrário, ela tem valor de soma. Ela tem valor de adição. Então, que fique registrado. A conjunção ou também pode dar a ideia de adição. É muito comum, amigos, as pessoas acharem que a conjunção ou dá a ideia apenas de exclusão. Não, ela também dá a ideia de adição. E eu quero que vocês anotem no caderno. Saber se a conjunção ou dá a ideia de adição é fundamental para um assunto do terceiro ano do ensino médio chamado concordância verbal. Então, anotem no caderno. Vocês vão ser cobrados lá na frente por conhecer o valor da conjunção ou. Então, só resumindo, a conjunção ou pode dar a ideia de exclusão, que é aquilo que você já conhece naturalmente, mas também a conjunção ou pode dar a ideia de adição. Professor Sérgio, qual foi o exemplo que o senhor deu? Inverno ou verão são estações do ano. Ou seja, o inverno mais o verão, os dois são estação do ano. Tudo bem? Portanto, nossa resposta não é a letra B, porque está dizendo que é a diversidade. Leiamos a letra C. Humanidade evoluiu em tecnologia, mas não conseguiu se desenvolver na mesma proporção naquilo que se refere à elevação de espírito. Meus amigos, minhas amigas, ele está dizendo que essa conjunção mas, já estou dizendo que é uma conjunção, essa conjunção mas, M-A-S, ela tem valor conclusivo. E atenção, Douglas, Everton e amigos, preste atenção a essa dica. Eu já vi muito aluno, e já corrigi muita prova de redação, em que o aluno, ele inicia a conclusão com essa conjunção mas. Então, por exemplo, o aluno ele faz a introdução, os dois argumentos, e ele vai iniciar a conclusão, Douglas. Só que ele inicia a conclusão com a conjunção mas. Professor, não pode iniciar a conclusão com a conjunção mas? Evidente que não. A conjunção mas, ela não tem valor conclusivo. Ela tem valor adversativo.
Então, para quem não sabia, anote no caderno. Você, meu amigo, minha amiga que está me acompanhando pelo YouTube, anote no seu caderno. O MAS, M-A-S. O MAS, M-A-S. Chova granizo. Chova granizo é uma conjunção adversativa. É uma conjunção adversativa. Ela dá a ideia de contrariedade, oposição, adversidade. Chova granizo. O MAS, M-A-S, é sempre uma conjunção adversativa. Professor, esse mais M-A-S é aquele que a gente pode substituir por entretanto, todavia, porém, contudo. Exatamente. Essa conjunção adversativa. Sim, professor, e eu utilizo essa conjunção em que parte da minha redação? No desenvolvimento. Ou no primeiro argumento, ou no segundo argumento. Então, a conjunção adversativa, ela deve ser utilizada em sua redação ou no primeiro argumento ou no segundo argumento. Tudo bem? Então, não é a resposta C, porque está dizendo que é conclusão, e nós sabemos que o mais MAS é uma conjunção adversativa. Letra D de dado. Durante muitos anos, foi um funcionário exemplar, sempre trabalhando com dedicação e pontualidade. Mesmo assim, foi demitido sem nenhuma explicação de seu patrão. Meus amigos, nós já trabalhamos um assunto parecido com esse nas primeiras aulas. Quem está acompanhando o nosso curso pré-ENEM sabe que eu já trabalhei essa conjunção. O mesmo assim é uma conjunção concessiva e ela pode ser substituída por outra conjunção concessiva. Professor, como é que eu faço para saber que o mesmo assim é uma conjunção concessiva? Leiamos mais uma vez. Durante muitos anos, foi um funcionário exemplar, sempre trabalhando com dedicação e pontualidade. Mesmo assim, ainda assim, foi demitido sem nenhuma explicação de seu patrão. Embora ele seja um funcionário exemplar, ainda que ele tenha sido um funcionário exemplar, ele foi o quê? Demitido. Então, mesmo assim, é uma conjunção concessiva. Nossa resposta é a letra D de dado. Professor, desculpe, eu não entendi. Eu posso substituir o mesmo assim por quem? Ainda assim, apesar de, mesmo que, embora, todas essas conjunções são conjunções concessivas. Uma curiosidade, professor. A conjunção concessiva, ela pode ser utilizada na redação? Sim, ela pode ser utilizada na redação. Aliás, são poucas as conjunções subordinativas que podem ser utilizadas na redação. Eu não sei se os senhores sabem, mas normalmente na redação do Enem, na redação de 30 linhas, no texto de opinião, nós utilizamos as conjunções coordenativas. Vocês vão aprender isso ao longo do terceiro ano. Mas, por hora, o mesmo assim, o embora, o ainda que, o mesmo que, o apesar de, podem ser utilizados na redação do Enem? Podem. Então, nossa resposta é a letra D de dado. Professor, o senhor acredita que eu tentei fazer esse exercício em casa e eu marquei a letra E? Vamos ler a letra E? Admitiu que estivera na cena do crime e não se declarou culpado. Vou ler de novo. Admitiu que estivera na cena do crime e não se declarou culpado. Atenção, meus amigos, para essa dica. Ela é muito importante. Quando nós estamos escrevendo ou fazendo uma prova, ou prova de Enem, ou prova de concurso, é comum que nós digamos que essa letra, esse ezinho sem acento, é uma conjunção. Realmente, ela é uma conjunção. O ezinho sem acento é conjunção, com acento é o verbo. A terceira pessoa do singular do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Então, o ezinho sem acento, professor, eu vou anotar aqui no meu caderno. Ele é uma conjunção? Exatamente. Ele é uma conjunção. Qual é o grande erro das pessoas? Achar que o ezinho sempre dá ideia de adição. Isso não é verdade. O ezinho nem sempre dá ideia de adição. É claro que em 90% dos casos, quando estamos escrevendo, ele dá ideia de adição. Por exemplo, João e Maria são irmãos. João mais a Maria são irmãos. Neste caso, neste exemplo do João e Maria, é evidente que o ezinho dá ideia de adição. Agora, meus amigos, o grande segredo da prova do Enem, de provas de concurso, principalmente quando você está analisando textos, é saber ler e entender o significado das palavras dentro do texto. Não é porque eu escrevi a conjunção e que automaticamente ela vai dar ideia de adição, não. Eu tenho que entender a relação entre a primeira oração e a segunda oração. Leiamos mais uma vez.
Admitiu que estivera na cena do crime e não se declarou o culpado. Será que eu posso substituir esse ezinho pelo mas? Admitiu que estivera na cena do crime, sim, realmente. Ele admitiu que estivera na cena do crime, mas, entretanto, todavia, contudo, porém, não se declarou culpado. Percebam que o ezinho aqui, ele dá a ideia, Douglas, de adversidade, de contrariedade. Professor, desculpe, eu não entendi. Esse ezinho, ele pode ser trocado pelo MAS? Pode. Claro que ele pode ser trocado pelo MAS. Professor, eu estou tão feliz. Sabe o que eu vou fazer, professor? Eu vou anotar aqui no meu caderno, quando eu estiver escrevendo a minha redação do Enem, e eu tiver que usar o MAS, eu vou mostrar para o corretor que eu sou chique. Eu não vou usar o MAS, eu vou usar o ezinho. Olha, professor, como eu sou chique. Posso? Pode, desde que você saiba utilizar. Então, o ezinho, ele dá a ideia de contrariedade ou oposição. Então, é isso, Douglas e amigos. O nosso gabarito e a letra D de dado. Estou aberto a quaisquer perguntas ou quaisquer indagações. Fique à vontade. Qualquer conjunção dessas, fica à vontade. Estou à disposição. Lembrando Professor, que é fundamental para a redação. Sim, Douglas, desculpa. eles estão pedindo para o senhor explicar novamente a letra D. A letra D de dado? Exatamente. Então, vamos lá. Durante muitos anos, foi um funcionário exemplar, sempre trabalhando com dedicação e pontualidade. Mesmo assim, foi demitido. Douglas, o que acontece aqui é uma quebra de expectativa. Como assim, professor, quebra de expectativa? Se ele era um funcionário exemplar, se ele trabalhava com dedicação e se era pontual, o lógico, o esperado é que ele não fosse demitido. Vocês concordam comigo? Só que mesmo sendo pontual, mesmo sendo dedicado, vou explicar melhor. Ainda que fosse dedicado, ainda que fosse pontual, embora o funcionário fosse dedicado, ainda que o funcionário fosse dedicado, mesmo assim ele foi o quê? Demitido. Para que eles anotem no caderno, Douglas, a gente chama isso de quebra de expectativa. Você espera uma coisa e acontece outra. Essa conjunção ela é chamada de conjunção concessiva. Como é que eles vão fazer para utilizar na redação do Enem? Normalmente, Douglas, a conjunção concessiva ela pode ser substituída pela conjunção embora. Então, é fundamental que desde cedo, antes de eles realmente iniciarem análise sintática no terceiro ano, que eles aprendam a utilizar a conjunção embora. É a conjunção concessiva mais importante da língua portuguesa. Tudo bem? A Marcela Rodrigues está perguntando, mas como a gente pode usar de maneira correta o E com ideia de adversidade? Boa pergunta, Marcela. Fico muito feliz pela sua pergunta. Marcela, não só a conjunção E, mas todas as conjunções. Para utilizarmos os conhecimentos linguísticos, é fundamental que nós saibamos aplicá-los dentro da nossa intencionalidade, ou seja, aquilo que nós queremos escrever. Por exemplo, Marcela, se eu digo assim, ó, Mariana fuma muito e não traga. Mariana fuma muito e não traga. Ora, se ela fuma muito, o lógico é que ela trague o cigarro. Só que acontece o contrário. Então, eu tenho que perceber se aquilo que eu estou escrevendo, se a relação entre as duas orações é uma relação de adição ou se é uma relação de contrariedade. Só tem uma maneira de você tirar a prova matemática se você está realmente sabendo empregar a conjunção E com valor de adversidade, Marcela. O que você deve fazer? Substituir a conjunção E pela palavra mas. Se couber, realmente o ezinho está dando ideia de contrariedade, adversidade. Professor Sérgio, e se não der para substituir o ezinho pelo mas? É evidente que ele não é adversidade. Neste caso, Marcelo, ele vai ser adição. Então, você pode tirar uma prova matemática, igual você tira na matemática. Você substitui o ezinho pela conjunção mas. Se couber a troca, é uma conjunção adversativa. Tudo bem? Tranquilo, Marcelo? Tudo tranquilo, professor. Então, vamos para a próxima. Vamos lá, pode então. ficar à vontade. O professor Everton fez um comentário aqui, ele disse que não sabe se é o momento, mas quando usar conjunções coordenadas ou subordinadas? Boa pergunta. Eu vou responder para o professor Everton e para todos que estão nos acompanhando, os alunos do IFAC e os colegas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Everton, é assim. Utilizar conjunções coordenadas e conjunções subordinadas depende muito da nossa intenção comunicativa. Como assim, professor Sérgio? Quando estamos escrevendo um texto,
Normalmente, professor Everton, se nós queremos um texto enxuto, um texto objetivo, um texto direto, como é a redação do Enem, por exemplo. A redação do Enem, ela tem apenas 30 linhas. Então, não dá, professor, para falar muita coisa. Então, para ser direto, para ser objetivo, nós usamos aquelas conjunções mais objetivas, que são justamente as conjunções coordenativas. Vou lhe dar um exemplo mais fácil para o senhor compreender. Se eu digo assim, ó, à medida que caminhava, o retirante ficava mais cansado. À medida que caminhava, o retirante ficava mais cansado. Essa expressão, à medida que, professor Everton, à medida que, à proporção que, ela é uma conjunção subordinativa. Por exemplo, ela não deve ser utilizada na redação do Enem, porque a ideia de proporcionalidade é muito empregada em textos longos, textos narrativos, textos descritivos, e não na redação do Enem. Tudo bem? Ok, professor. O senhor compreendeu? O Lucas está perguntando, professor, tanto em frases com mais e com mas, eu posso substituir por ele? Pode não, Lucas, de jeito nenhum. Então, anote no seu caderno. Lucas, há uma grande diferença, isso é ortografia, nós não trabalhamos, eu priorizei apenas a utilização dos porquês, mas sua pergunta é extremamente pertinente, então anotem aí, meus amigos. Na língua portuguesa, Lucas, nós temos a palavra mas muito parecida. Tem o MAS, que é a conjunção adversativa, que eu acabei de explicar, tudo bem? Tem o MAIS, Lucas. MAIS não é conjunção, Lucas. MAIS é advérbio, advérbio de intensidade. Por exemplo, fulano ganhou mais dinheiro semana passada. Fulano ganhou mais dinheiro, fulano ganhou menos dinheiro. Então, Lucas, existe a palavra mais, MAIS, que não se confunde com mas, MAS. Até porque pertencem a classes gramaticais completamente diferentes. O MAS é conjunção, o MAIS é advérbio de intensidade. Professor, então como é que eu sei que eu posso escrever o MAIS? Toda vez que você substituir, Lucas, pela palavra menos. Por exemplo, estudou menos durante as férias. Quem estuda menos, estuda mais. E aí o MAIS pode ser substituído pela palavra menos, tudo bem? Lembrando que na língua portuguesa formal, na língua portuguesa culta, não deve ser utilizada a palavra menos. Ai, professor, eu sou mulher, eu acordei menos preocupada hoje, o que o senhor acha? Eu acho que você deveria continuar dormindo, hibernando, sério mesmo, Não existe a palavra menos na linguagem formal, tá bom? E aí, Lucas, nós também temos o mas, M-A-S com acento, que é um adjetivo feminino. Se eu digo assim, ó, pessoas más, mulheres más ações. Eu escrevo o M, o A e o S com acento nesse E. Professor, como é que eu sei? Vamos de novo? Pessoas más, pessoas ruins, atitudes más, atitudes ruins. Nós não escrevemos pessoas maus. Professor, o senhor acredita que aqui no meu bairro tem pessoas maus? Começando por você. A primeira pessoa mal no seu bairro é você. Não é pessoas maus, é pessoas más, pessoas ruins. Entendeu, Lucas? Se mais alguém tiver alguma dúvida sobre a questão, Douglas, estou aqui à disposição. Estou gostando de ver. Eu gosto assim, quando perguntam. Sim? Vou mencionar aqui o que o professor Everton está falando, que realmente é de importância. Professor, eu cresci sabendo que a conjunção e é aditiva. E agora não consegui entender como ele poderia virar adversativo. Poderia exemplificar um pouco mais? A conjunção ela não vira de aditiva para adversativa. Não é assim. Depende do contexto, depende do que se quer. Por exemplo, se eu digo assim, ó, dá um exemplo bem mais fácil. Eu estudei durante 6 meses para a prova do concurso e não fui aprovado. Vou falar bem devagar. Eu estudei 6 meses para a prova do concurso e não fui aprovado. Everton e amigos, vocês acham que essa conjunção está dando ideia de adição? Abramos nossas mentes. Estudei durante 6 meses para a prova do concurso e não fui aprovado. Ora, se eu estudei 6 meses para a prova do concurso, o que é que eu espero? O que é o lógico? Que eu seja aprovado. Aconteceu isso ou aconteceu o contrário? Aconteceu o contrário. Apesar de eu ter estudado 6 meses, eu não consegui o quê? A aprovação. Então, neste caso, a conjunção e, ela está dando ideia de adversidade. Agora, Everton e amigo, fiquem tranquilos. Não é comum a conjunção e dar ideia de adversidade.
O normal, ela dá a ideia de adição. O que eu estou dizendo é que na hora de analisar, eu tenho que averiguar se as duas orações estão dando ideia de adição ou se nós temos orações com sentidos o quê? De contrariedade, adversidade. Tudo bem, Douglas? Tranquilo, professor. Pessoal, olha só, eu trouxe para a aula de hoje uma questão que vocês vão dizer assim, professor, eu nunca vi cair uma questão de acentuação gráfica na prova do Enem. A pergunta não é essa. A pergunta é, e se cair? Se cair, nós estamos preparados? Mas, porventura, vamos imaginar que não caia nenhuma pergunta de acentuação gráfica na prova do Enem. Eu faço o seguinte questionamento para vocês. E na redação do Enem de 30 linhas, as palavras que nós vamos utilizar, será que nós não vamos colocar acento gráfico nessas palavras? Eu já corrigi, Everton, muitas redações, mas muitas, não foram poucas não, que era difícil ter um acento no lugar correto. E isso demonstra falta de conhecimento da linguagem formal. E um dos quesitos para a redação do Enem é a utilização da linguagem formal. Lembrando, meus amigos, que acentuação gráfica e ortografia são condição sine qua non para que nós comecemos a ter a possibilidade de tirar 200 na competência 1. Então, eu trouxe aqui uma questão de acentuação gráfica que diz assim, sobre acentuação gráfica, é correto afirmar, letra A, o vocábulo penitência recebe acento gráfico em razão da regra das proparoxítonas. Letra B, o termo herói recebe acento porque é oxítona. Letra C, o vocábulo araújo recebe acento pela regra das paroxítonas. Letra D, a palavra anéis é acentuada pela mesma razão que metrô. E letra E, cowboy e carnaúba são acentuadas por regra especial. Eu gostaria, Douglas, que eles me dessem a resposta, por favor. Vamos ver o que eles marcariam. Certinho. Pode ser pelo chat. Douglas, se alguém quiser falar, fica à vontade, não tem problema nenhum. Também gostaria que alguém se manifestasse. Vamos lá, gente. Ou a acentuação gráfica realmente... Lucas Ribeiro disse que é a letra E. Vou esperar mais alguém. É importante, pessoal, que nós saibamos acentuar corretamente as palavras. É fundamental para a redação. Mais ninguém. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Mas será que eles não estão respondendo porque eles não sabem? Ou... Porque se eles não estão respondendo porque eles não sabem, isso me preocupa, Douglas. O Everton disse que é a letra A. O Everton disse que é a letra A. Vamos lá, gente. Não pode deixar essa questão da acentuação de lado, não. Como é que eles vão escrever na redação do Enem? Vão colocar as palavras sem acento? Professor. Prossiga. É isso. Então, vamos lá. Thiago Silva, letra E. Ah. Luiz Lane, letra A. Agora sim, estou gostando de ver. A Ivana, letra A. A Ivana, letra A. O Everton está online ainda? Acho que já dá pra... O Everton está online ainda, Douglas? Quem? O Everton. Assim. Everton. Everton, meu amigo. Aqui, você acha a acentuação gráfica um assunto difícil? não, professor. Não? Quando você estudava, você achava difícil? Não, acho tranquilo. Tranquilo? Everton, é assim, por que muitas vezes as pessoas elas tinham uma dificuldade muito grande de acentuação gráfica? Primeiro que todos nós aprendemos de uma forma muito equivocada. Nós aprendemos na escola, desde o ensino fundamental, que a acentuação gráfica é decorar regras. Não, Everton, não é decorar regras. Eu não estou dizendo que não existem regras. Existem. Entretanto, nós não precisamos decorar regra nenhuma para acentuar. Então, assim, eu vou fazer o exercício e tirar as dúvidas e eu quero que vocês me acompanhem. Sobre acentuação gráfica, é correto afirmar. O vocábulo penitência recebe acento gráfico em razão da regra das proparoxítonas. Só lembrando aos amigos que as palavras elas são acentuadas por dois vieses. Professor Sérgio, quais são os dois vieses para que nós acentuemos uma palavra? Ou a palavra é acentuada por aquilo que a gente chama, Everton, de regra geral, ou a palavra é acentuada por aquilo que a gente chama de regra especial. Garanto, Everton, que muita gente não sabe disso. Eu lhe garanto que muita gente não sabe disso. As palavras ou são acentuadas por regra geral ou por regra especial. Professor, vai devagar que eu estou anotando aqui no meu caderno. Que diacho é regra geral?
Regra geral é aquilo que a gente aprendeu desde o ensino fundamental. Acentuação dos monossílabos, das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, Douglas, quando nós colocamos, por exemplo, o acento na palavra relógio, quando nós colocamos o acento na palavra relógio, nós fazemos isso por uma razão relacionada à regra geral. Então, repetindo para vocês anotarem. Se eu coloco acento na palavra fé, regra geral. Se eu coloco acento na palavra maracujá, que é uma oxítona, regra geral. Se eu coloco acento na palavra relógio, que é uma paroxítona, regra geral. Se eu coloco acento na palavra crônica, que é uma proparoxítona, regra geral. Então, Everton, às vezes as pessoas não sabem que colocar acento ou é por regra geral ou é por regra especial. Professor, eu acho que eu estou entendendo, mas me explique o que é regra especial. Regra especial, eu quero que vocês anotem. Isso é muito importante. Existem palavras, Everton, que são acentuadas na língua portuguesa, e elas não são acentuadas porque são oxítona, paroxítona, proparoxítona, não. Elas são acentuadas por uma regra chamada de regra especial. Professor, eu vou anotar aqui no meu caderno, que eu estou aqui aproveitando esse momento que eu estou na minha casa, para fazer uma boa revisão. O que eu devo anotar no meu caderno? Eu não estou dizendo que é só. Mas, em tese, professor Everton, nós devemos revisar duas regras especiais. A regra dos hiatos, anotem no caderno, por favor, e a regra do ditongo aberto. Repito, não estou dizendo que são apenas essas duas. Estou dizendo que elas são aquelas que mais chamam a atenção. A regra dos hiatos e a regra do ditongo aberto. Inclusive, a regra do ditongo aberto foi modificada pela reforma ortográfica. Então, professor Everton, se eu digo que uma palavra é acentuada pela regra dos hiatos, isso é regra especial. Se eu digo que uma palavra tem acento pela regra do ditongo aberto, isso é regra especial. Professor do céu, não estou entendendo nada, meu amigo. Repita. Gente, por favor, anote no caderno. Existem duas formas de eu colocar acento numa palavra. Ou por regra geral, que é o que vocês conhecem, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Ou por regra especial, regra dos hiatos e regra do ditongo aberto. Voltando para o exercício. O vocábulo penitência recebe acento gráfico em razão da regra das proparoxítonas. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Pessoal, anotem aí no caderno. A palavra penitência termina com ia. Normalmente, quando as palavras terminam com ia e elas têm acento gráfico, eu não separo esse ia. Esse ia é o que a gente chama de ditongo crescente. Professor, separa aí para mim a palavra, por favor. Penitência. O ciá fica junto. Então, a sílaba tônica, professor Everton, não está na antepenúltima sílaba, está na penúltima. Última, penúltima. Portanto, penitência tem acento porque é uma paroxítona. Regra geral, tudo bem? O termo herói recebe acento porque é oxítona. Atenção, meus amigos, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Mas bem atenção mesmo. Antes de eu colocar um acento numa palavra, a primeira coisa que eu faço é separar essa palavra em sílaba. Vamos separar herói em sílaba? Herói. Percebamos que o oi fica junto. Herói. Ah, professor, esse herói é o que a gente chama de ditongo aberto, né? Exatamente. Esse oi é o que a gente chama de ditongo aberto. Se a gente observar bem, o acento gráfico está na última sílaba. Última, penúltima. Herói. Muita gente, Everton, ia dizer que a palavra herói é acentuada por ser uma oxítona. Gente, presta atenção. A palavra herói é oxítona? É oxítona. Mas ela não é acentuada em razão disso. Ela é acentuada por uma regra especial chamada de ditongo aberto. Professor do céu, o senhor acredita que eu não lembrava mais disso? Ou eu não aprendi isso? Ou nunca me ensinaram isso? Então anote no seu caderno, para a gente ser bem práticos. Como é, meu amigo, que eu reconheço o tal do ditongo aberto? Anote no seu caderno. São 3. Oi, ei e el. Oi, el e oi, el e ei. São esses 3 ditongos abertos. Por exemplo, eu acho que vocês lembram da palavra ideia. Lembram que antigamente a palavra ideia tinha acento, Everton? Ideia. A palavra ideia tinha um ditongo aberto ei. Só que com a reforma ortográfica, essa palavra perdeu o acento. Como assim, professor?
Não tem mais acento quando tem o ditongo aberto? Tem sim. Tanto tem que a letra B é acentuada pela regra do ditongo aberto. Não tem, deixou de ter, ditongo aberto em palavras paroxítonas. Ideia, colmeia, geleia. Então, repetindo, a letra B, ela tem acento não porque ela é oxítona, mas pela regra do ditongo aberto. E a letra C, eu já vi muita gente, Everton, não passar em concurso público justamente por errar a letra C. Vamos separar a letra C em sílaba? A, ra, u, jo. Reparem que o U fica sozinho. Beleza, o U fica sozinho. Última, penúltima. A sílaba tônica é a penúltima. Realmente, essa palavra é paroxítona. A palavra Araújo é paroxítona. Entretanto, ela não recebe acento por causa da regra das paroxítonas. Ela recebe acento por uma regra especial, chamada de regra dos hiatos. Professor, dê mais um exemplo. Saída, faísca. Todas essas palavras são acentuadas por uma regra especial, chamada de regra dos hiatos. Letra D. A palavra anéis é acentuada pela mesma razão que metrô. Pessoal, preste atenção que se eu separar anéis em sílaba, fica anéis. Esse és é o ditongo aberto, o é que eu falei. Então, anéis, mesmo sendo oxítona, ela não é acentuada por causa disso. Ela é acentuada por uma regra especial, chamada de ditongo aberto. E metrô? Metrô é oxítona e realmente é acentuado pela regra das oxítonas. Então, professor Sérgio, desculpa. Por que não pode ser a letra D de dado? Porque anéis é uma regra especial e metrô é uma regra geral, ainda que as duas palavras sejam oxítonas. Nossa resposta realmente é a letra E, cowboy. Cowboy é acentuada pela regra do ditongo aberto, o oi, ou seja, uma regra especial. E carnaúba, se eu separar em sílaba, fica car-na-u-ba. U fica sozinho, portanto, regra dos hiatos. Portanto, parabéns aí para quem disse a letra E. Estou à disposição para qualquer pergunta, Douglas. Tranquilo, professor. Muita gente no YouTube está participando aqui. Que bom. E um abraço aí aos amigos do YouTube. Para repetir sobre os ditongos abertos. Então, vamos lá. Pessoal, isso é bem fácil, é bem prático. Você, meu amigo, minha amiga que está me acompanhando pelo YouTube, presta bem atenção a essa dica em relação à acentuação gráfica. A reforma ortográfica, ela alterou alguns quesitos dos chamados ditongos abertos. Para encurtar a conversa, o que vocês devem anotar no caderno de vocês? Vamos anotar 3 palavras. Vamos começar pela palavra assembleia. Anotem no caderno de vocês a palavra assembleia. Separando em sílaba, fica assembleia. O azinho fica sozinho. Assembleia. Assembleia. Tá vendo esse ei? Esse ei é chamado de ditongo aberto. É o mesmo de ideia. Com a reforma ortográfica, essas palavras perderam acento. Por que, professor, elas perderam acento? Porque a reforma ortográfica diz o seguinte: as palavras que têm ditongo aberto, se elas forem paroxítonas, elas perdem esse acento. Ideia, geleia, colmeia, coreia. Ou seja, não foram todas as palavras com ditongo aberto que perderam acento, não. Foram só as paroxítonas com ditongo aberto. Então, quais são os 3 ditongos abertos? O ei, o oi. Por exemplo, vamos pensar aqui no oi. Se eu digo assim, dói. Reparem que a palavra dói só tem uma vogal. Ela é um monossílabo. Dói. Por que ela não é acentuada pela regra dos monossílabos? Porque ela tem o ditongo aberto oi. Professor, e por que esse ditongo oi não perdeu o acento? Repito, só perdeu o acento em palavras paroxítonas. Então, professor, quais são os 3 ditongos abertos? O ei, o oi e o el. Por exemplo, chapéu, né? Chapéu. Por que não perdeu o acento? Porque o ditongo aberto não está em palavra paroxítona. Então, Douglas, os 3 ditongos abertos, que eu quero que eles anotem no caderno, são só 3, gente. Não precisa decorar, é muito fácil de aprender. É o ei, o oi e o el. Tudo bem, Douglas? Tudo tranquilo, professor, até o momento. Ok. Atenção, meus amigos, nós vamos trabalhar mais uma interpretação de texto. Lembrando a quem está acompanhando agora pelo YouTube, minha primeira aula, que a prova do Enem, ela é praticamente toda interpretação de texto. Então, eu, sinceramente, como professor de língua portuguesa,
considero interpretar texto mais difícil do que gramática. Por quê? Porque interpretar texto demanda outros conhecimentos, principalmente se o texto for literário, e o Enem adora textos literários. Vamos fazer a leitura, então, desse texto. Leia o texto a seguir. Casamento. Há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha. De vez em quando, os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como, este foi difícil, prateou no ar dando rabanadas. E faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa. Vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Esse texto é da Adélia Prado e é interessante porque, às vezes, o aluno, quando ele não consegue perceber as palavras dentro do texto, ele não consegue, Douglas, fazer uma boa interpretação. Vamos ver o que o Enem perguntou. O poema de Adélia Prado, e é fundamental que vocês leiam muitos poemas, o poema de Adélia Prado, que segue a proposta moderna de tematização de fatos cotidianos, proposta moderna de tematização de fatos cotidianos, traduzindo, modernismo. O texto, ele é do modernismo, ou seja, dos nossos dias. Lembrando aos senhores que nós temos modernismo primeira fase, modernismo segunda fase e modernismo terceira fase. Professor, eu estou parado, não está tendo aula, eu posso adiantar esses assuntos? Pode. Você pode começar a ler sobre o modernismo, tá bom? Então ele diz assim, fatos cotidianos apresenta a prosaica ação de limpar peixes, na qual a voz lírica reconhece uma. Professor, o que é voz lírica? Meus amigos, minhas amigas, voz lírica é a voz que fala no poema, tá? A voz lírica reconhece uma. Expectativa do marido em relação à esposa, imposição dos afazeres conjugais, disposição para realizar tarefas masculinas, dissonância entre as vozes masculina e feminina, ou seja, será que o marido não está se entendendo com a mulher naquele momento em que ele está escamando peixe, em que eles estão conversando, tendo aquele contato íntimo no ambiente do lar, da sua casa? Forma de consagração da cumplicidade no casamento. Eu gostaria de ouvir a resposta deles, Douglas, por favor. Podem responder no chat ou pode perguntar ao vivo mesmo, Douglas. A Lois Lane diz que é letra E. A Flora diz que é letra E também. Mais alguém? O Thiago Douglas, Silva também respondeu letra E. Eu acho que eles entenderam bem, né, Douglas? Acho que eles não tiveram dificuldade, eu até parabenizo. Se eles realmente conseguiram perceber que se trata de uma relação muito íntima, ele no final do texto fala que é noivo e noiva, então fica muito fácil, né? Forma de consagração da cumplicidade no casamento. Parabéns aí para quem acertou. Meus amigos, vamos trabalhar mais uma questão de gramática e é fundamental que a gente tente gabaritar essa questão, até porque, Douglas, nas aulas anteriores eu já trabalhei esses assuntos, que é só uma ideia de revisar para ver se realmente eles aprenderam. Vamos lá? Essas cidades podem ser zero em cultura, mas tem prefeitura e câmara municipal. E em época de eleição, candidatos a deputado, senador, governador, talvez até presidente, devem aparecer por lá com grande cara de pau. No trecho acima, as palavras destacadas são classificadas respectivamente. Douglas, isso aqui é uma ótima revisão para as pessoas que estavam em dúvida sobre a conjunção E. Reparem que no exercício nós temos a conjunção E. Será que ela dá a ideia de adição? Será que ela dá a ideia de adversidade? Como eu expliquei há pouco? Eu vou esperar que eles tentem resolver, tá, Douglas? Certinho, professor. Se tiver alguma resposta. Até o momento, não. Só querendo lembrar aqui um pouco também, professor, que tem muita gente, às vezes, fazendo questionamentos no YouTube. Gente, esperem, a metodologia do professor Sérgio vai ser essa, ele sempre passa o texto, depois ele passa as respostas, e no final ele pode fazer um apanhado disso tudo. Então, se vocês aguardarem um pouquinho até ele terminar a explicação, ele vai voltar nas dúvidas e responder a todos vocês, certinho? Isso mesmo, pessoal que está acompanhando pelo YouTube. Fiquem tranquilos, a metodologia é bem tranquila. Eu trabalho a questão, dou um tempo para vocês responderem, ouço a resposta
e aí eu volto tirando as dúvidas, tá bom? Fiquem tranquilos que vocês não vão sair dessa aula com dúvida, eu prometo. Dou minha palavra, tá bom? Acompanha direitinho, deixa o caderno aberto, tá? Fica tranquilo que vocês vão entender esse assunto, se Deus quiser. Professor, uma observação aqui de um aluno. Nessa aí, o E dá ideia de adição. Então, Douglas, um dos alunos já disse que dá ideia de adição, né? Isso. Então fico feliz porque ele entendeu. As questões, para vocês olharem. Isso mesmo. Alguém mandou o gabarito? Que letra seria? É porque... Passa aí o seu slide para a gente ver as respostas. Ah, desculpa, tem o pessoal do YouTube, me perdoe. Isso mesmo. Ótimo. Pessoal que está acompanhando pelo YouTube, aí estão as alternativas. A, B, C, D e E. E é importante, Douglas, até para a gente revisar o que o Everton estava me perguntando, sobre conjunção coordenativa, conjunção subordinativa. E aí vocês já vão aprendendo isso de uma forma bem direta, bem objetiva. Vamos lá, estamos esperando tanto no YouTube quanto no chat Os aqui. alunos. Vamos lá. Pessoal do YouTube, mais uma vez, obrigado, viu, pela participação de vocês. Comentem, façam perguntas. Muito feliz aí com a participação de todos vocês. Alguma resposta, Douglas? Até o momento não. Vamos lá, Loislene. Vamos, Flora. Nenhum dos nossos alunos? A Ana Valéria Santos, não sei se é essa questão ou se é a questão passada. A Ana Brito está dizendo que é a letra B. Sim. Mais alguém? Mais alguém? Você leu Ana Valéria dos Santos? Isso, mas ela era da outra questão. Ela está no YouTube, Flora, é isso? A B, isso, ela está no YouTube. A Ana Valéria, Ana Valéria, Santos, minha filha. YouTube, Um beijo, minha letra filha. B. Pai te ama. Beijo, pai te ama. E Ana Valéria dos Santos é Lucas minha filha, Ribeiro, Douglas. letra B. Ah, sim, professor. Estão dizendo, então, que é a letra B? Exatamente, maioria Douglas, letra B. vamos resolver, até por causa do horário, para explicar para todo mundo, até para os colegas do YouTube que estão sem o material, pode ser? Certinho. Vamos lá, então. Pessoal, acompanhe meu raciocínio. Essas cidades. A palavra essas é um pronome. Esse, essa, isso. Por exemplo, se eu digo assim, ó. Essa casa, esta casa, essa caneta, esta caneta. Encurtando a conversa. Os pronomes, eu já disse em outras aulas, eles podem ser divididos em dois grupos. Pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Professor Everton, tem muita gente que não sabe disso. As pessoas, elas decoram os pronomes, ou pelo menos tentam decorar. Isso não é o correto. O correto é entender para que serve um pronome num texto, numa redação. Por exemplo, Douglas, observa que esse pronome ele está do lado do substantivo cidades. Essas cidades. Então, esse pronome ele não está substituindo o nome cidades. Ele está acompanhando o nome cidades. Quando o pronome acompanha, quando o pronome fica do lado, ele é chamado de pronome adjetivo. Pessoal que está no YouTube, anote aí, por favor. Quando um pronome fica do lado do substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo. Professor Sérgio deu outro exemplo. Aquela casa foi destruída. Aquela casa foi destruída. Vocês estão vendo o pronome aquela? O pronome aquela está do lado do substantivo casa. Quando o pronome fica do lado do substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo. Então, anotem aí para depois a gente voltar para as alternativas. O primeiro pronome é chamado de pronome adjetivo. Professor, e o mas? O mas, Douglas, nós já explicamos. Pode cair o teto da minha casa. O mais MAS é conjunção. E aí, Douglas, vem uma explicação que vale uma barra de ouro, já que eles estavam me perguntando sobre conjunção coordenativa e conjunção subordinativa. Pessoal do YouTube, preste atenção. Mas MAS é sempre conjunção coordenativa. É sempre conjunção coordenativa. Douglas, eu já vi gente que não passou em concurso público, porque na prova estava escrito assim, ó, mas conjunção subordinativa adversativa. Preste atenção, pessoal. O mas nunca vai ser subordinação. O mas é conjunção coordenada, conjunção coordenada. Quando, professor Sérgio? Sempre.
É claro que ele dá a ideia de adversidade. Então, professor Everton, já para encurtar a conversa, para a gente conversar sobre quando a conjunção é coordenada e subordinada, vamos anotar no nosso caderno. O mas é sempre conjunção coordenada. Mais para frente eu vou explicar para que serve uma conjunção coordenada. Evidente, para iniciar orações coordenadas. O exemplo que o colega já falou que dá a ideia de adição, prefeitura e Câmara Municipal. Veja, Douglas, que agora é uma coisa mais outra. Aqui não é adversidade, aqui é adição. Anotem no caderno. A conjunção e sempre é conjunção coordenada. Viu, professor Everton? A conjunção mas e a conjunção e sempre são conjunções coordenadas. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? Então, o essas é pronome adjetivo, o mas é conjunção coordenada, o ezinho é conjunção coordenada, e em época de eleição, candidatos a deputado. Pessoal que está no YouTube, nas minhas primeiras aulas, eu expliquei para os meus alunos do IFAC que a letra A normalmente não é utilizada como artigo. Normalmente ela é utilizada como preposição. Inclusive, é fundamental que nós saibamos disso para poder aprendermos crase. Eu sei que muita gente tem dificuldade de colocar crase, Everton e Douglas, mas começa por aqui, ó. Essa letra A é uma preposição. Professor, como é que eu tenho certeza que esse A é uma preposição? Porque depois dele tem um substantivo masculino. A deputado. Vou dar um exemplo mais fácil, Douglas. Tem muita gente que diz assim, fui a pé e voltei a cavalo. Fui a pé e voltei a cavalo. Douglas, já vi muita gente querer colocar crase nessas duas expressões, a pé e a cavalo. Professor, e por que não tem crase? Porque o a é preposição, cavalo é masculino e pé é masculino. Fui a cavalo, fui a pé e voltei a cavalo. Então, Douglas, esse a que está na frente desse substantivo, ele é uma preposição. E o talvez é um advérbio. Talvez é um advérbio de dúvida. Então, Douglas, eu não sei se o pessoal está acompanhando aí, qual foi a letra mesmo, pessoal que anotou, pronome adjetivo, conjunção coordenativa, preposição e advérbio. Parabéns para quem aí no YouTube marcou a letra C, parabéns para meus alunos do IFAC do primeiro e do segundo ano que estão acompanhando a aula que marcaram a letra C, lembrando que esses assuntos são condição sine qua non para que vocês possam fazer um excelente terceiro ano. Douglas, estou à disposição para pergunta. Meus amigos do YouTube, podem escrever à vontade, podem perguntar à vontade. Estou aqui também para atender aí as dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Até o momento, nada, professor. Acho que ninguém teve nenhuma dúvida, não. Tem certeza? Que bom, fico feliz. Então, a resposta é a letra C, pronome adjetivo, conjunção coordenativa. Sim. Está pedindo para o senhor explicar mais uma vez, que ele não conseguiu entender. A Flora também, no YouTube, nenhuma manifestação ainda. Quer que eu explique tudo? É isso, Douglas? Vamos ver aqui se eles querem. Ou alguma dessas palavras em específico? O Tamar Souza aqui no YouTube está pedindo para o senhor dar mais exemplos de pronomes, adjetivos e substantivos. Tá, então vamos começar por eles, que aí serve para todo mundo. Tudo bem, Douglas? Sem pressa. Certo. A gente não precisa ter pressa. A ideia desse pré-ENEM é ajudar as pessoas que certamente não têm condição de pagar um cursinho. Então a gente não tem pressa nenhuma, viu, meus amigos? A gente está aqui para aprender. O importante é que vocês aprendam, né, Douglas? Lembrando que quarta-feira nós vamos continuar a nossa aula, então não tem pressa nenhuma. Vamos voltar. Douglas e amigos, o pronome essa, ele é um pronome adjetivo porque ele fica do lado do substantivo. Os pronomes demonstrativos, possessivos, por exemplo, Douglas, se eu digo assim, ó, minha caneta, caneta não é um substantivo? O pronome minha, ele está do lado ou ele está substituindo caneta? Ele está do lado. Minha caneta é azul. Então, o pronome minha está do lado de caneta. Quando o pronome está do lado do substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo. Agora, Douglas, olha só a seguinte construção. Ela custou R$5. Ela custou R$5. O que acontece agora, Douglas? O ela está do lado de caneta ou está substituindo caneta? Está substituindo caneta, não está? Quando o pronome substitui, ele é chamado de pronome substantivo. Vou dar um exemplo mais fácil. Maria saiu de casa ao meio-dia. Maria saiu de casa ao meio-dia. Eu não a vi levar a chave do carro. Eu não a vi levar a chave do carro.
Pessoal, esse a não é artigo. Esse a é um pronome. Eu não a vi levar a chave do carro. O a está substituindo quem? Maria. Para que nós não repitamos a palavra Maria duas vezes, nós usamos o pronome a. Esse pronome agora, ele não ficou do lado de Maria. Ele substituiu o nome Maria. Portanto, ele é chamado de pronome substantivo. Por exemplo, Pedro saiu de casa. Ele estava apressado. Pedro saiu de casa. Ele estava apressado. O pronome ele não está do lado de Pedro. O pronome ele está substituindo o nome Pedro. Portanto, esse pronome que substitui é chamado de pronome substantivo. Professor, eu vou fazer o Enem, eu quero tirar 1000 na minha redação, o senhor pode me ajudar? Posso. Lá na redação do Enem, Douglas, os alunos vão usar quais pronomes? Pronomes adjetivos ou pronomes substantivos? Pronomes substantivos. Pronomes substantivos. Por quê, professor? Porque você precisa utilizar os elementos de coesão e coerência, inclusive a anáfora e a catáfora, que eu vou falar mais para frente. Mas por hora, Douglas, o essas é pronome adjetivo, o mas é sempre conjunção coordenada. Pode anotar no caderno, sempre. Viu a palavra mas e perguntar, é coordenada ou subordinada? Pode ir lá, coordenada, e confie em mim. O ezinho, conjunção coordenada. O a, por que esse a é uma preposição? Porque depois dele tem um substantivo masculino. Por exemplo, o avião chegou a tempo. O avião chegou a tempo. Tempo não é um substantivo masculino? Então, esse a é uma preposição. E o talvez, Douglas, é um advérbio, tudo bem? Nenhuma dúvida no chat. Tranquilo? A pessoa que pediu para explicar de novo, entendeu, Douglas? Vamos ver aqui, esperar ele se manifestar. Sim. No YouTube de novo. Meu amigo do YouTube, vamos lá. Estou aqui torcendo para que você aprenda, torcendo para você tirar 700 ou 800 ou mais na prova de linguagem, viu? A Flora disse, entendi. A Lois Lane está perguntando a questão do talvez. O talvez, Lois Lane, é um advérbio de dúvida. Né? Por exemplo, talvez eu faça a prova. Você tem certeza se vai fazer essa prova ou não? Você pode fazer e pode não fazer. É o que a gente chama de advérbio de dúvida. Tudo bem? No YouTube aqui também, professor, tudo ok. Então, Douglas, vamos para a próxima questão? Vamos lá. Eu vou ler e depois vou colocar as alternativas para os amigos do YouTube acompanhar. Tudo bem? Certinho. Bom, a questão também é de elementos de coesão e coerência. Assinale a alternativa em que a identificação do valor semântico do conectivo, lembrando que lá na prova do Enem, se aparecer conectivo, você vai procurar o quê? Pronome, preposição e conjunção. Pronome, preposição e conjunção. Lembrando, Douglas, que o Enem ele não traz essas palavras no enunciado. Ele traz conectivos ou elementos de coesão e coerência. Assinale a alternativa em que a identificação do valor semântico do conectivo sublinhado está incorreta. Isso significa dizer o quê? Todas estão corretas. Só tem uma em que a conjunção está com seu valor incorreto. Eu vou colocar... Então, aqui, como Douglas não tem... Aqui pode marcar qualquer uma. Então, os alunos, os meninos, o povo que está acompanhando aí no YouTube, pode também fazer essa análise, tá bom? Eu vou dar um tempo, tá? É uma dessas letras, A, B, C, D ou E. Em uma delas, o elemento, ele está dizendo que tem um valor e o valor tem que ser outro, ou seja, ele quer a incorreta. Tudo bem? Eu vou dar um tempo para que todo mundo faça, tá bom? Certinho, professor. Porque aí o pessoal do YouTube também pode acompanhar. É uma dessas letras. A conjunção está grifada, está destacada com tracinho. E aí lá no final ele diz o que ela é, o valor dela. Enquanto eles fazem, Douglas, só lembrando, pessoal do YouTube, que vocês podem me acompanhar lá no Instagram. Normalmente eu posto vídeos com dicas de literatura, de gramática, professor Sérgio Torres. Podem me acompanhar também no Facebook, tá bom? Assinale a alternativa em que a identificação do valor semântico. Professor, eu estou aqui no YouTube e cheguei agora. Que diacho é valor semântico? Sentido, o valor da conjunção, o significado da conjunção. Ela foi utilizada na oração com qual valor, com qual sentido?
Professor, como é que eu sei disso? Decorando? Não, lendo. Se você for um bom leitor, você não precisa decorar regra nenhuma de gramática. Basta ser um exímio leitor. Só pela leitura você consegue perceber se dá ideia de tempo, de lugar, por aí vai. Alguma resposta, Douglas? Sim, a Lois Lane, letra E. Catleia, letra E. Lucas Ribeiro, letra E. Ivana Alves, letra E. No YouTube, o Tamar Souza disse que era a letra D. D de dado. D de dado, exatamente. Esse exercício é um pouco difícil, hein? Alguém do YouTube Luiz, respondeu? no YouTube, disse que é letra E, o Luiz. É do YouTube, é? Isso. Mais alguém do YouTube? Nonato Gabriel, letra E. Então, Douglas, a maioria, acho que quase 90% está dizendo que a letra é E, certo? Certo. Então, vamos lá, Douglas. Pessoal, olha só. O exercício, ele quer que marque a alternativa incorreta. Ele não quer que marque a correta. Todas estão corretas, exceto uma. Vamos acompanhar meu raciocínio? Bom, como quase 90% disse que era a letra E que estava incorreta, vamos acompanhar. A crise que o país atravessa desde a eclosão dos primeiros protestos. A crise que o país atravessa desde a eclosão. A crise que o país atravessa desde quando? Em que momento? Em que tempo? Desde a eclosão. Então veja que o desde, Douglas, dá ideia de tempo. Professor Sérgio, eu estou acompanhando aqui no YouTube e também sou aluno do IFAC e eu queria fazer uma anotação. Como é que eu sei que uma expressão dá ideia de tempo? Toda vez, Douglas, que nós substituirmos pela expressão quando. Toda vez que nós substituirmos pela expressão quando. Então, vou ler de novo. A crise que o país atravessa desde a eclosão. A crise que o país atravessa desde quando? Quando? Desde a eclosão. Então, percebamos que o desde, neste caso, dá ideia de tempo. Nem sempre o desde vai dar ideia de tempo, não. Ele só dá ideia de tempo, Douglas, porque eu posso substituir pela palavra quando. Professor, me desculpe, mas eu não entendi. Pela manhã, irei ao mercado. Pela manhã, irei ao mercado. Irei ao mercado quando? Pela manhã. Então, anote no seu caderno. Toda vez que eu substituir a expressão por quando, será tempo. Então, a letra A está correta, ele não quer a correta, ele quer a incorreta. Letra B. A sociedade quer transporte, saúde e educação de qualidade, vírgula, pois ela paga caro por isso. A letra B está dizendo, Douglas, que a conjunção pois dá ideia de conclusão. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nossa resposta é a letra B de bola. Nossa resposta é a letra B de bola. E eu vou pedir que vocês anotem uma dica que vale uma barra de ouro. Professor, qual é a dica? O pois, na língua portuguesa, quando vocês estiverem escrevendo a redação do Enem, vocês vão poder utilizar esse pois com dois sentidos. Explicação ou conclusão. Explicação ou conclusão. Então, anote aí, Everton. O pessoal fica me perguntando às vezes se a conjunção dá ideia de coordenação ou subordinação. Anote no caderno. De hoje até o infinito. O pois, sempre é conjunção coordenada. O pois sempre é conjunção coordenada. Qual é o problema? O problema é que ele tem dois valores, Douglas. Ele pode dar a ideia de explicação e ele pode dar a ideia de conclusão. A letra B está dizendo assim: a sociedade quer transporte, saúde e educação de qualidade, vírgula, pois ela paga cara por isso. Lá no final está dizendo que é a conclusão. Está errado. Por que está errado? Porque esse pois dá a ideia de explicação. Esse pois dá a ideia de explicação. Meu amigo, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Como é, criatura, que eu vou saber que o pois dá a ideia de explicação? A coisa mais fácil do mundo. Preste atenção à minha aula. Basta que o pois, Douglas, esteja separado por uma vírgula. Repara que depois da palavra qualidade só tem uma vírgula. Então, se o pois estiver separado por uma vírgula, ele é explicação. Valha-me Nossa Senhora, professor. É fácil assim? Basta enxergar. Se o pois estiver separado por uma vírgula, ele é explicação. Se o pois estiver separado por duas vírgulas,
ele é conclusão. Quando eu estou dando aula de redação, Douglas, e eu ensino para os meus alunos a proposta de intervenção, eu peço que eles utilizem o pois dando ideia de conclusão. Por que, professor, o senhor pede? Para não ficar aquela coisa piegas. Portanto, dessa forma, assim sendo, vamos usar uma coisa mais chique, Poderíamos escrever assim, Douglas, é preciso, vírgula, pois, vírgula, que governo e sociedade assumam seus papéis sociais. Olha que chique. É preciso, vírgula, pois, vírgula, que governo e sociedade assumam seus papéis sociais. O pois separado por duas vírgulas é conclusão. O pois separado por duas vírgulas é conclusão. Douglas, já vi muita gente não passar em concurso porque não sabia que o pois separado por duas vírgulas dava ideia de conclusão. Então, o pessoal que vai fazer a prova do Enem, anotem aí. Eu posso usar o pois dando ideia de explicação? Posso, nos argumentos, sem problema nenhum. Eu posso usar o pois dando ideia de conclusão? Pode, na proposta de intervenção. Só que, para isso, o pois tem que ser separado por duas vírgulas. Então, Douglas, a resposta é a letra B de bola. A letra C, continuam usando aviões da FAB para passear. Continuam usando aviões da FAB a fim de passear. É claro que o para dá a ideia de finalidade, porque ele pode ser substituído por a fim de. Toda vez que o para puder ser substituído por a fim de, ele dá a ideia de finalidade. O ou dá a ideia de alternância, nós já vimos. Agora, muita gente marcou a letra E e eu não entendi. Já que não há discurso ou propaganda que camufle a corrosão do poder de compra, já que, uma vez que, visto que, porque, todas essas expressões, Douglas, ou elas dão ideia de causa, ou elas dão ideia de explicação. No caso aqui, ela está dando ideia de causa, está certíssima. Já que, uma vez que, visto que, tudo bem? Então, nossa resposta é a letra B de bola. Eu acho que a aula está terminando, né, Douglas? Eu não sei se dá tempo aí. As dúvidas, fique à vontade. Vamos ver se vai ter alguma dúvida aí. Se não tiver, a gente pode encerrar, porque passou um pouquinho do tempo. Mas é importante, né, Douglas? Porque muita gente não sabia que era a letra B. Muita gente, quase todo mundo. Vamos lá, quem tem alguma dúvida, se manifeste. Eu aqui Pessoal no chat. do YouTube, vamos lá. Esse assunto é fundamental para a redação. Alô, Slane está perguntando aqui, usar os dois? Douglas, diga a ela que não é interessante. Ela tem outros elementos coesivos que ela pode utilizar. Para que ela vai usar o pois duas vezes na redação? Né? Ah, professor, mas eu posso utilizá-lo dando ideia de explicação e depois conclusão. Isso não é interessante não, tá? Tente utilizar só uma vez. E aí você utiliza outros conectivos, outras conjunções, tá bom? Então, Douglas, muito obrigado. Obrigado, professor Everton. Obrigado aos alunos do IFAC, do segundo, do terceiro ano. Obrigado de coração aos amigos que estão acompanhando a aula pelo YouTube. Tá? Repito, vocês podem me acompanhar lá pelo Instagram, professor Sérgio Torres, ou pelo meu Facebook, que tem várias dicas, tá bom? E até quarta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela atenção.